nós agradecemos mais uma vez a presença de todos os irmãos. Até porque o sermão de hoje diz sobre a presença dos irmãos. E esse sermão não tem nenhuma intenção repreensora ou de vasculhar motivos de ausência nos cultos. Sobre a obrigação pétrea de vir ao culto. Eu não gosto dessa expressão. Você é obrigado a vir ao culto. Até porque, fazendo isso, vai ativar tudo que é da carne e desativar o bom que é do Espírito. O nosso objetivo neste culto é despertar consciências de quem não está aqui, está nos ouvindo, ou quem vai nos ouvir, sobre a razão que tem levado muitos ao desestímulo de perseverar e se esforçar para estar na reunião com os irmãos da igreja. Além do mais, a ideia é que cada um tenha na sua agenda a alegria, o gosto do dia do culto. Por exemplo, quem marcou férias para um certo mês não espera a hora de chegar o dia das férias. Seria interessante que cada culto que nós vamos realizar na igreja fosse uma expectativa de um bom momento, de uma festa, que na verdade é uma festa espiritual. Por obviedade bíblica, nós vamos abrir em Hebreus capítulo 10, mas nós vamos ler apenas o versículo 24 e 25 sobre este assunto. Veja que o apóstolo, ele começa no versículo 24 dizendo: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Oração. Amado Deus, na sua santa presença, como sempre nos cultos desta igreja, nós te rogamos com humildade que o Senhor nos ensine, nos dê a voz, o comportamento e o discernimento para poder explicar a cada alma aqui presente sobre as suas santas palavras no que lhe agrada. Em nome do seu Filho amado, nós queremos te agradecer. Amém. Irmãos, quando você for ler o capítulo ou toda a carta aos Hebreus, você vê que é uma convocação, uma certa ousadia à santidade. No capítulo 3, versículo 13, o apóstolo já havia escrito: Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A expressão colhida no versículo que lemos, capítulo 3, versículo 13, é todos os dias. Ora, eu só vou ter comunicação diária com quem eu convivo diariamente. Só que hoje nós não temos mais cultos diários. Nós temos cultos na terça, na quinta, no sábado e domingo, e estamos pré-agendando o início para os cultos de manhã novamente. É uma boa medida e que Deus nos ajude. Agora, não adianta ter um volume bom de cultos se não houver a presença boa de irmãos. Isso é importante. Paulo, ele continua os ensinamentos para o caminho consagrado a Cristo neste livro e todas as epístolas e os evangelhos. E agora ele apela pela ousadia dos irmãos para adentrar de vez no novo e vivo caminho. O que está escrito nos versículos anteriores, do 19 ao 23. De maneira que cada um esteja com um coração verdadeiro
purificados da má consciência, escreve Paulo, e retendo a confissão da vossa esperança, também escreve Paulo. Agora, sequenciando nesses apelos, ele diz que os irmãos podem estimular uns aos outros, como nós lemos no versículo 24, que é necessário que os irmãos se estimulem uns aos outros, e no versículo 13 do capítulo 3, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. É interessante que o apóstolo deixa bem claro que essa consideração mútua é embasada no amor e nas consequências do amor às boas obras, isto é, reunir-se com os irmãos, ainda que seja uma reunião informal, é necessário e faz muito bem, sempre. A confirmação escrita é que é dever considerar os irmãos nas boas ações, aceitas como perfeitas diante de Deus. Um culto a Deus, consagrado a Ele, é aceitável como perfeito diante de Deus. Talvez seja difícil a gente entender esse versículo 24, quando Paulo faz esta convocação. E uma das atitudes importantes entre os irmãos para o estímulo mútuo, e no original está uma provocação mesmo, um incentivo, e no original está como um olhar espiritual atento uns pelos outros, e este é o sentido do estímulo mútuo, para que cada um seja participante, frequentador destas exortações na igreja. Esse ato que Deus reconhece como ato perfeito. A ideia central dessas atitudes está objetivada para contribuir na perseverança e no crescimento de cada membro da igreja. Trata-se de uma atenção importante pelo fato de que a ausência de alguém, um único membro, desestimula outros irmãos. É desestimulante. E quem está faltante torna-se responsável pelo desestímulo de quem está presente. Aí então, irmãos, considerando uma ausência persistente de alguém, sequencial de várias ausências, ele está fazendo um recado e uma declaração de fracasso próprio, aviso óbvio que está do lado de fora da igreja. E não só do lado de fora, mas desprotegido e cada vez mais se despreparando para o dia da vinda do Senhor. Veja a última frase do versículo 25. E é preocupante. Quando vedes que vai se aproximando aquele dia. De forma que a igreja tenha a responsabilidade e também a autoridade para poder passar essa informação para cada irmão. A ideia é que muito se possa ser feito com pouco esforço, quando todos estão juntos, assegurando na perseverança e na fidelidade, através dessa exortação mútua, constituindo um costume presencial nos cultos, isto é, acostumar com o culto, assim como nós acostumamos com muitas coisas na vida menos importante que o culto, muito menos importante que o culto. Por exemplo, se os pais zelosos pelo futuro espiritual dos filhos, quando ainda cansados, por exemplo, de um dia de trabalho, mesmo assim trazem seus filhos na igreja, e às vezes vêm juntamente com os filhos e por causa dos filhos, para que a família toda não se desanime na perseverança dos salvos, como a igreja também é uma família, devemos ter o mesmo apreço por todos os irmãos como uma família, certo? E isso tudo deve ser um nosso costume saudável, a exortação. São aqueles pais que aplicam, por exemplo, o Provérbios 22:6, ensina a criança, ou algum lugar, outros, o menino que deve andar, porque quando se envelhecer, não desviará dele. Isso é costume. É o hábito. E ele vem. E vai vir. E vai vir sempre.
Pois a persistência até o fim demonstrará a elasticidade dos longânimes perseverantes no Espírito Santo do Senhor. Como disse Jesus em Mateus capítulo 24, nos versos 12 e 13, veja o cenário externo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não diz da salvação em si através do arrependimento, mas está dizendo de ser salvo de muitas coisas, inclusive demonstrando que de fato é salvo. Se do lado de fora é tão frio e perigoso assim, quanto mais prolongado o tempo do lado de fora, mais congelado ficará. Pois a multiplicação da iniquidade não é novidade para o esfriamento da fé, por exemplo. Mas na comunhão, nos cultos cotidianos, certamente qualquer frequentador será aquecido e vai estar com os irmãos pelo amor de Deus e vai cada dia mais ter vontade perseverante. Quando você é aquecido, estimular uns aos outros, você torna-se um perseverante. Se não houver estímulo mútuo, não vai haver perseverança. Em 1 João 4,20, nós lemos João escrever: pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Um dos motivos de eu vir à igreja, sempre, não deve ser pessoal de eu ir à igreja, é porque lá eu vou encontrar os meus irmãos que eu amo. Bem? Lembra que nós lemos em 3:13 todos os dias. Para ver, deve ter encontro. E a igreja é um encontro local em algum local. Mas o nosso corpo, irmãos, geralmente batalha contra esses encontros. Ele pede para faltar e dos cultos. E sempre vai ter algum motivo. Dos menos justos até os tops da justificação. Qualquer motivo sempre vai ter, e o corpo vai se enquadrar em qualquer um deles. Foi nessa sequência é que logo em seguida ele aborda o assunto para não deixar a reunião mútua entre os irmãos, isto é, a assembleia da igreja, sim. Sim, irmãos, o Senhor considera muito importante a sua presença nos cultos da igreja. Se tem valor imenso para Deus, qual é a razão de alguém deixar este imenso valor que Deus dá numa razão mais baixa e ser desestimulado para a prática que Deus se contenta? Porque já naquele tempo, por Paulo ter escrito, alguns negligenciavam também o culto público. E ainda mais você vê que Paulo, o apóstolo, não coloca nenhuma justificativa aparente, nenhum motivo. Então o apóstolo escreve que era um tal costume de não ir. Era costume não ir à igreja. Alguns achavam que não era importante, devido à simples falta de interesse mesmo. Hoje eu não estou bem, eu não vou no culto. Estou com uma baita dor de cabeça, ou uma pequena dor de cabeça, estou com um incômodo, estou cansado. Olha, como eu já disse aos irmãos, nós não vamos entrar em predicativos da falta, porque é claro, cada um tem o seu motivo. Mas, na verdade, é que Paulo deixa que havia, debaixo de todas essas atitudes, uma falta de interesse mesmo, falta de vontade, pelo fato de não comparecerem às reuniões. Pode ser que era uma insatisfação com o pregador, por exemplo. Paulo escreve isso em Coríntios. Ou por outros compromissos. E até no caso, no lado histórico, quando foram escritas cartas, pelas perseguições. Paulo não aponta qualquer motivo justificável, novamente eu digo, porque ele não admitia motivo, mas ele dizia que era para vir. Quaisquer que forem as razões, o apóstolo diz que eles não deveriam ter justificativas para o abandono, mas que os cristãos deveriam considerar um dever sagrado, um privilégio, irmãos, de estar na igreja. Somos privilegiados por estarmos aqui. É uma oportunidade que temos, que é só hoje que nós temos. Amanhã não é mais o primeiro dia da semana.
nós não podemos mais comparecer no culto de ontem, porque ontem foi sábado e já passou. É sobre isso que eu estou dizendo, de oportunidades. É claro que para nós aproveitarmos oportunidades, nós devemos renunciar a outras, para estarmos aqui. Vontade é o principal combustível para você estar em qualquer lugar da vida, e principalmente na igreja. Gratidão é a ação nobre da presença, gratidão a Deus e aos irmãos que vêm. E por amor aos irmãos, chegamos para o culto. Dizemos então, irmãos, que ao reunirmos, é apropriado só da sua presença uma própria exortação ao irmão. Talvez alguns não entendam, a sua presença é mais que a sua presença, é uma exortação ao corpo de Cristo quando todos nós estamos presentes. Qualquer membro faltante dos cultos está avançando do lado de fora com a perversidade do mundo e também já o desabono da fé. Sem perceber, seja em qualquer lugar que você frequenta mais do que na igreja, e geralmente nós frequentamos vários lugares mais que a igreja. O trabalho, por exemplo, as escolas, por exemplo. Até alguns passeiam mais do que frequentam a igreja. Outros conversam mais com vizinhos do que com os irmãos da igreja. Outros têm presenças em sociedade mais que com os irmãos da igreja. Têm mais intimidade com os amigos de fora, duvidosos, aos irmãos da igreja. Todos esses argumentos, esses fatos, certamente vai te afastar da igreja. Não é o fato de você não poder vir, é a associação que se faz com corpos estranhos, desaprovados por Deus, que nos induz a enfraquecermos e achar que o culto não é tão importante assim, ainda que você apele para os irmãos. O fato de se ausentar-se, então, deliberadamente, abre as portas do seu coração para as coisas do mundo mais espontaneamente também, com esses contatos já predispostos, como acabamos de dizer, serviço, amigos, vizinhança, escola, passeios. A nova rotina sem os irmãos tem sempre um alto custo quanto ao pecado que tão de perto nos rodeia. Por exemplo, se você não está evangelizando o seu vizinho, falando das coisas santas para ele, outras coisas estão rolando na conversa. Precisa de ver se há edificação e presença de Deus nesses contatos que nós temos. Porque se nós contatamos as pessoas de fora e colocamos a presença de Deus, vir à igreja também será um estímulo. O fato do comportamental externo nesse campo pecaminoso é o que nos faz necessário estar aqui entre os irmãos. Um tipo de reabastecimento. A igreja de Jesus, irmãos, agora do lado do fato histórico e consagrado da igreja, porque ontem mesmo comentei com a igreja que os próprios membros das igrejas não dão o valor que Jesus deu à igreja. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Entre outros, a igreja de Jesus começou com seus discípulos, como sabemos. Quando ele foi chamando um por um dos 12, lembra? Jesus e os seus discípulos constituíram a primeira igreja, lá em Mateus capítulo 4. Isto aconteceu logo depois de ser tentado por Satanás e com a prisão de João Batista. Em 4:17 de Mateus, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Volte para Hebreus, versículo 25. O que está escrito? No finzinho, quando vedes que vai se aproximando aquele dia. O que Jesus disse no início da igreja? Porque está próximo o reino dos céus. Amém? Compare os dois versículos e vê que não é coincidência, é propósito do Espírito Santo de Deus desta união ser tão perfeita como Jesus iniciou.
Jesus continua o mestre, o sumo pastor das igrejas locais, desde a operação de maravilhas e os sermões que ele fez e as orações com seus discípulos, por onde quer que estavam e iam, a igreja andava de um lugar para o outro. Lembre-se que eles não tinham um templo. A igreja andava. Jesus era a igreja com seus discípulos. E tudo isso, irmãos, naquele tempo foi algo inédito para os judeus. Antes o culto era no templo, só no templo. Agora, a vida está na igreja. A vida está em nós. Não é mais num prédio. A vida está em cada um de nós. Paulo diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito Santo habita em vós? Esta é a igreja do Senhor. Se o Senhor habita em cada um de nós, por que nós não vamos estar juntos numa reunião para formar o corpo de Cristo? E não há interesse para tal reunião. Ah, irmãos, nesta igreja de Jesus, foi onde a Bíblia nos ensina o que Jesus falou sobre ela, e diz que o céu começou a descer na terra e instalou embaixadas por todo o mundo. E embaixadores por todo o mundo, da qual somos nós embaixadores. Na igreja de Jesus, o reino do céu está mais próximo. Veja Mateus 4:17. Aplica aí para nós, irmão Davi. Não vamos ler, mas você olha. Olhou? Na igreja de Jesus, a vontade é feita na terra como no céu. Mateus 6:10. Observe aí, irmão. Na igreja de Jesus, nós armazenamos os tesouros dos céus. Mateus 6:20. Na igreja de Jesus, não servimos a dois senhores. Mateus 6:24. Na igreja de Jesus, as portas do inferno não têm vez. Mateus 16:18. Na igreja de Jesus, ligamos e desligamos na terra o que é ligado e desligado também no céu. Mateus 16:19. Na igreja de Jesus estão as chaves do reino de Deus, dos céus. Mateus 16:19. Como podemos menosprezar o corpo de Cristo? A igreja do Senhor tem autoridade. Se os próprios membros não dão a autoridade que ela tem, quem é que vai dar? Quem é que vai abandonar tudo para seguir Jesus e abandonar tudo para estar onde Jesus organizou a sua igreja? Os discípulos abandonaram tudo. Quem é que não quer ter um emprego como Mateus tinha? Você imagina quanto Mateus ganhava e a segurança de emprego que ele tinha? Você imagina quanto que Zaqueu ganhava, que se propôs a devolver 4 vezes, ele não ia empobrecer mesmo assim? Então, por que nós não abandonamos certas coisas por causa da igreja de Jesus, que no começo desmancharam tudo para seguir? E nem isso Jesus está pedindo de nós. Porque, irmãos, na igreja de Jesus estão instaladas as embaixadas do reino celestial nesta terra. E Jesus continua sendo o sumo pastor até o dia da sua volta. A igreja é dele, não é de nenhum de nós, nem do pregador e nem de pastor. A igreja de Jesus. Muitos quererão tomar essa preciosidade da mão de Jesus, por isso que as portas do inferno não vão prevalecer. Você não tem ideia de quantas pessoas gostariam de estar tomando conta dessa igreja? E por que os membros da igreja não dão tal importância que os estranhos olham com olhos, porque sabem que aqui tudo é precioso? O mundo sabe quão preciosos somos, falta os próprios crentes descobrirem. Mas, irmãos, ele vem buscar a sua igreja, e os santos deverão estar reunidos. Devem estar juntos. As ordens do céu descem à terra por meio das igrejas reunidas. O que nós oramos aqui é muito sério. A palavra mencionada nessa igreja é muito mais séria que os próprios ouvintes imaginam. Os que estão em espírito sabem e reverenciam a palavra de Deus.
Jesus disse em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles, uma embaixada. Jesus outorgou autoridade à sua igreja para resolver as demandas do seu evangelho em seu nome nesta terra. E essa autoridade existe. Este versículo não deve ser raciocínio que libera quaisquer pessoas para que aleatoriamente façam o que quiserem em nome de Jesus. Porque o que tem de anticristos querendo ser Cristo e fazendo o que bem entendem, João já disse, Judas escreveu, Pedro escreveu, Paulo escreveu, mas não é o assunto nosso. Digo aos irmãos, tem muita potestades e autoridades querendo tomar posse da igreja de Jesus. Por isso que ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer na igreja de Jesus. Amém, irmãos? Em Mateus 28, 18 e 20, novamente as palavras do nosso Senhor, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco, quando, irmãos? Todos os dias. Qual a exortação que nós vemos em Hebreus 3:13? Exortando-vos uns aos outros todos os dias. Exortação todos os dias, Jesus com a sua igreja todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Gostaria que todos os membros ausentes dessa igreja ouvissem. E que você que está presente leve essa pregação para ela ouvirem. É mais que urgente e necessário. Como Jesus organizou uma igreja, a igreja deve ser a guardiã fiel dos seus ensinamentos. Irmãos, saiba você, membro, igreja do Senhor, nós temos extremas responsabilidades. Não faça uso da sua conversão como irresponsável diante de Deus. Então podemos concluir que a igreja pode ser definida como um grupo de discípulos zelosos, fiéis aos mandamentos de Jesus, como seu Salvador e Senhor, e cada membro que se reúne como embaixador fiel do reino celestial para proclamar as boas novas. Ide, prontos para evidenciar o amor e a santidade de Deus. Amém, irmãos? Tendo sempre o firme propósito da sua santificação. Em Hebreus 12:14, logo mais à frente da nossa leitura, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 3:13, exortando-vos uns aos outros todos os dias. Jesus dizendo, eu estou convosco todos os dias. Porque Jesus disse e o apóstolo escreveu que se nós não nos santificarmos, nós não veremos o Senhor. Está entendendo agora porque aquele que não perseverar até o fim, não será salvo? Quem não santifica não é salvo. Não fica nas geladeiras do mundo. Não tem mais interesse com as coisas do mundo, sua vida, seu raciocínio, seu comportamento é outro. Irmãos, não queremos deixar aqui a impressão que a igreja do Senhor não tem defeitos, que não tem problemas, é o nosso próximo assunto. Aliás, qualquer irmão com raciocínio pode ler qualquer carta e já quer matar tudo de vez, leia Coríntios. Nessas igrejas locais, é compreensível que tenha problemas, é compreensível que adentre pessoas com todos os tipos de problemas, como dizia o nosso saudoso irmão João, quem tem problema vem para a igreja, quem não tem, não vem. Jesus disse na casa de Mateus,
quando ele foi criticado, inclusive, pelos próprios discípulos de João Batista. Fizeram um comum acordo com os fariseus para criticar Jesus, né? E Jesus disse: olha, gente, eu estou na casa dos publicanos, dos pecadores e tudo quanto é coisa que vocês imaginar. Eu vim aqui por causa dos doentes e não por causa de quem está são. E na igreja é cheia de gente doente da alma. Se você se considera um doente, fica aqui. E Jesus vai te curar. Amém? E não se preocupe. Como disse Jesus, entre joio e trigo, somente Ele é quem vai separar no dia da sua volta. Ele só fala: seja fiel até a minha volta. Mateus capítulo 13, depois você vê. Você nunca deve exigir ninguém, principalmente os membros, perfeição da igreja de Jesus, quando se descobrir-se o mais imperfeito de todos. Só assim. A crítica desaparece quanto mais nós sabemos que somos piores. Quando se desconfiar ser mais miserável, é excelente recurso que está acontecendo com cada um de nós. Assim nós vamos nos sentir necessidade de ser protegidos por Deus e pelos irmãos. Então nós corremos pela igreja. Quem vem à igreja? Quem está doente. Por que tem membros que não vêm à igreja? Porque eles sabem que eles não precisam de igreja, porque eles estão sãos. E aproveitar que Paulo se confessou o que ele era, em Romanos 7, 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Disse o apóstolo. Pegando o gancho nessa palavra de Paulo, você vê que, por esta declaração, Paulo não se afastou e nem pediu seu desligamento da trabalhosa igreja de 1 de Coríntios, de 1 e 2, tem até uma terceira carta que nós não conhecemos. Mas Paulo se via assim: eu sou trabalhoso e estou numa igreja trabalhosa. Todos nós precisamos de Deus, de ajuda do Senhor. Aqui é um grupo de doentes do qual eu sou o pior. Que bom pregador pregar assim. Imagine se Paulo pregasse na arrogância dos fariseus. Humilhava toda a igreja, não humilhava como eles faziam. Mas não, Paulo pregava humilde e na humilhação de cada um, Deus exortava a todos. Amém? Compreende? Entre os discípulos de Jesus, também havia várias diferenças. No entanto, Jesus uniu todos por toda a vida, até o dia do Senhor para eles, exceto o traidor que saiu para nunca mais voltar. Assim também acontece na igreja. Existem alguns que saem para nunca mais voltar. Como disse João, saíram de nós porque não era de nós. Todos nós necessitamos redescobrir o poder da igreja como uma comunidade diferente de tudo que existe no mundo. A igreja é tudo de diferente do que você possa imaginar. E nós sabemos, porque estamos aqui. Antes que alguém possa ser atraído pela ideia da comparação do mundo sobre a comunidade dos homens, e que tem acontecido. Dessa forma é que a igreja assume esta postura inédita em todo o mundo, como foi inédito Jesus e seus discípulos, onde Cristo é o centro de tudo. Por isso somos chamados cristãos, odiados por muitos e amados por poucos. Porque a nossa identidade não tem como esconder. Estamos nós aqui. Pereira Barreto deve saber que você faz parte desta igreja. Não se omita. E aí, irmãos? Dessa forma a igreja assume sua postura. Pois quando a igreja perde esse sentido, aparecem as rachaduras, as máculas, a ausência do poder de Deus. E nós começamos a notar que temos diferença de cor, por exemplo. Começamos a notar que temos diferenças de bolsos, por exemplo. Começamos a notar que nós temos muitas diferenças de opiniões. Cada um pensa de um jeito. E que os interesses pessoais começam a aflorar como o trigo, como o joio no meio do trigo.
Mas como vamos saber quem tem razão no meio de tantas opiniões? Irmão, é com esses argumentos que o mundo tem inundado o comportamento de muitas igrejas e de muitos, não considerando o mais importante da igreja, o dono dela, o fundador dela, Jesus. Isso tudo acontecerá cada vez mais. E com tristeza passo para você. Poucas igrejas estão se comportando como a nossa igreja. Pouquíssimas. O número das igrejas apostatadas, das seitas, novas igrejas com heresias, tendenciam a multiplicar, até porque está escrito. Tudo isso contribuirá também para o afastamento e o esfriamento de muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por mais que nós lutamos e ficamos tristes, vai ser cada dia mais normal as pessoas serem desestimuladas à igreja. Pois as igrejas organizadas e padronizadas pelo mundo tornam-se como um clube assistencialista e de diversas formas de captar recursos e chamar a atenção das pessoas, com maravilhosos sermões de autoajudas, palestras impressionantes que cativam as pessoas para se resolver nas questões do próprio local que nós moramos, essa terra. Para cuidar das questões da própria terra, onde a adoração é substituída pela crítica entre os membros, o amor é substituído pela impaciência, a união é desarticulada por um argumento onde as peças, os membros, estão todos desarticulados e se estranhando e estranhos entre si. A tolerância cede lugar para a impaciência e também o falatório. E os amigos tornam-se inimigos. Paulo lamenta que na igreja dos irmãos em Corinto também colecionava tantas dificuldades também, irmãos, por andarem em união indesejável. E apela para que eles pudessem se acertarem, se reconciliarem, se arrependerem, porque as implicâncias conspiram contra a presença do Espírito Santo no corpo de Cristo. Só que da prisão em Roma, Paulo, preocupado como um pai que ama, mesmo assim, Paulo não quis estar fora da igreja e ele corre escrever para a igreja de Éfeso. Na verdade, não era uma igreja tão problemática assim, mas para encerrar esse sermão de hoje, em Efésios capítulo 4, verso 1 até o verso 6, leamos e prestemos atenção. Veja as palavras do apóstolo onde nós vamos encerrar. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos vós, completa-se. Este é um quadro imaginário de um desenho da igreja que Deus quer. Interessante é, irmãos, que o Senhor se agrada quando nós somos e nós temos a certeza que precisamos dele. Desta forma, a igreja do Senhor floresce e cresce num meio tão inóspito. Chegará um tempo mais definido em que igrejas tais quais esta que você participa será como uma flor no meio do deserto. E alguém vai dizer: como pode ter uma flor no meio do deserto?
assim a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele protege, porque é Ele que vai aguar essa igreja, é Ele que vai impedir que o sol queime essa flor maravilhosa, porque um dia Ele vem para colher essa flor, como um esposo, para levar para sempre. Que você possa estar nesta plantinha, aparente, de tanta formosura, desejada pelo mundo, mas guardada por Deus. Amém? Que Deus te abençoe.